Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso PET volume 4 aí, nossa primeira aula, né? Primeira semana. Falaremos sobre capitalismo. Bem, a origem do sistema capitalista. O capitalismo nasceu no século XV, a partir da decadência do sistema feudal. O feudalismo foi a organização política, né, econômica e social da Idade Média, em que a terra era um ponto fundamental da sociedade europeia. Uma das principais características do feudalismo era a sociedade dividida em estamentos. Desses estamentos, onde tínhamos o rei, o clero, né, nobreza e os servos. A estruturação do sistema feudal. Dessa forma, a mobilidade social não era algo acessível às pessoas desse período. O senhor feudal era a figura mais proeminente da época. Era o dono dos feudos, ou seja, as terras, e encarregado de administrá-los, além de possuir poder político local. Os servos trabalhavam nos feudos para garantir a subsistência da comunidade e principalmente dos nobres. Toda a produção era direcionada ao consumo local e não ao lucro, pois não existiam moedas. Não havia como acumular dinheiro, por isso a economia feudal se baseava em troca de produtos. A decadência do sistema feudal. Contudo, vários motivos levaram à decadência do sistema feudal, como por exemplo, o crescimento das cidades, o surgimento das feiras livres, crescimento da população, a expansão ultramarina, desenvolvimento do comércio e principalmente o surgimento da burguesia, uma nova classe social. A partir de então, a moeda começou a ser usada como valor de troca, desencadeando no surgimento do sistema capitalista. Esse acontecimento marcaram o fim da Idade Média, né, o feudalismo, e o início da Idade Moderna, que foi o princípio do capitalismo. Na origem do capitalismo pode ser encontrado no processo da desintegração do feudalismo, né, como foi falado anteriormente, a transformação dos camponeses em trabalhadores assalariados, a retirada dos meios de produção desses últimos, principalmente, né, ferramentas e instrumentos agrícolas, terra, principalmente, entre outros, a formação de uma classe burguesa e o desenvolvimento do comércio estão entre as causas originárias do capitalismo. As fases do capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que está dividido em três fases. O capitalismo comercial ou mercantil, né? O pré-capitalismo, como é chamado, né? Do início no século XV ao século XVIII. Temos o capitalismo industrial ou industrialismo, né? Do século XVIII ao século XIX. E temos o capitalismo financeiro monopolista a partir do século XX. O capitalismo comercial, né? O capitalismo comercial ou mercantilismo foi a fase inicial do capitalismo, que teve a sua base no controle estatal da economia, consistiu nas trocas comerciais, objetivando o enriquecimento do país. Esse período se caracterizou pela expansão marítima comercial e colonial que possibilitou a formação das colônias europeias no continente americano e africano. O capitalismo desse período também é chamado de pré-capitalismo, responsável pelo surgimento da moeda. Vejamos algumas das principais características do capitalismo comercial. Seria principal o protecionismo, né? Ou seja, o surgimento de barreiras comerciais. O monopólio comercial seria a ausência de ocorrência comercial. Balança comercial favorável, né? Consiste em vender mais produtos do que comprar. E metalismo, né? Ou seja, o acúmulo de metais para medir o enriquecimento da nação.
Outra fase do capitalismo seria o capitalismo industrial, né? Após a Revolução Industrial em meados do século XVIII, propiciou o aumento das indústrias e fez surgir uma nova fase do capitalismo, chamado de capitalismo industrial ou industrialismo. Os produtos manufaturados foram substituídos pelos produtos industrializados, que alcançaram cada vez mais mercados longínquos, né? Por meio do desenvolvimento fabril e da urbanização. A partir desse momento, as fábricas passaram a comportar um grande número de trabalhadores, além de adotar máquinas visando o aumento da produção, que passou a ser feita em grande escala. Isso aumentou cada vez mais a produtividade, ao mesmo tempo que ampliava o mercado consumidor pelo mundo. As colônias começavam a atuar como fornecedores de matéria-prima e as metrópoles como fornecedoras de mercadorias. Esse período foi caracterizado pelo predomínio do liberalismo econômico, em que as decisões econômicas são tomadas principalmente pelas empresas. Outra fase do capitalismo aí, importantíssima, seria o capitalismo financeiro e informacional. O capitalismo financeiro ou monopolista surge em meados do século XX, com a expansão da globalização, que se intensificou pós-Segunda Guerra Mundial, né, que foi de 1939 a 1945. O capitalismo financeiro é influenciado pela especulação financeira. A estruturação do mercado de ações e a sua especulação, que envolve valores, taxas e juros, baseiam essa fase do capitalismo. O capitalismo bancário e o capitalismo industrial se fundem a partir do momento em que as empresas passam a ser divididas em ações com valores estipulados a partir de sua lucratividade. Dessa maneira, essa fase do capitalismo se fundamenta nas leis das empresas multinacionais, dos bancos e das grandes corporações. Os países emergentes, ao se industrializarem, acabam comportando em seus territórios empresas estrangeiras que visam alguns benefícios fiscais, como impostos mais baratos, proximidade às matérias-primas, mão de obra barata e o aumento do mercado consumidor. Bem, podemos listar, a partir dessa definição do capitalismo, né, as principais características do mesmo. As principais características são o lucro e acumulação de riquezas, né, propriedade privada, o trabalho assalariado, economia de mercado, o Estado intervém pouco ou não intervém na economia, e principalmente a divisão de classes. Essas são as principais características do capitalismo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido o que é a definição de capitalismo e as fases dele, né? E que possamos fazer as atividades aí. E lembre-se que eu estou à disposição para a gente tirar dúvidas referente ao capitalismo e às nossas temáticas de nossas aulas. Um abraço a todos, até a próxima.